fundamental porque nós não queremos que a mulher seja vista apenas como um útero. A mulher é um ser integral, isso quer dizer que ela tem emoções, ela tem um corpo, ela tem uma vida familiar, ela tem uma vida na sociedade, ela tem um emprego, ela tem um estudo. Então, a mulher tem que ser vista como um ser humano que tem todas essas dimensões. Por isso, a assistência à saúde, em geral, em especial a assistência à gravidez, ao parto e ao puerpério, tem que contemplar todas essas dimensões. O bebê, ele realmente sente tudo o que a mãe sente? Do ponto de vista da pesquisa biológica, existem várias evidências de que, por exemplo, o estresse materno tem consequências para o bebê. Mas o que nós temos falado também é que o sistema de saúde, a medicina em geral, ela tem focado muito no bem-estar do bebê e considerado a mulher apenas como uma mala, como um container, como um transporte para o bebê, quando a mulher é um ser integral. E essa dimensão de integralidade tem sido negligenciada, ou seja, a gente vê a mulher muito mais na ideia de promover um bebê saudável. E a gente acha que o pré-natal, a assistência ao parto e o pós-parto deve também se preocupar com a saúde da mãe, com a saúde, não só a saúde biológica, mas também a saúde emocional e a saúde social dessa mãe. Para se ter partos conscientes, é preciso uma gestação consciente. E como conseguir isso? Bom, então, para falar assim, no nível bem moderno, um parto consciente e uma gestação consciente serão mais conscientes e vão poder empoderar a mulher muito mais, e o casal, se a concepção for consciente. É quase como o início de uma onda fractal, como somos concebidos, somos gestados, somos paridos. Cientificamente, faz diferença conversar com o bebê? Tem que fazer diferença. Toda a minha atitude para com a vida e para com meu filho no meu ventre vai ter um impacto sobre quem eu sou. Eu vi um filme há muitos anos atrás pela March of Dimes, que é uma associação que combate defeitos de nascimento e tudo. E elas pegaram uma mulher grávida já de quase 8 meses, uma fumante. Pediram para ela deitar, não fumar durante 2 horas, né? Depois deitar, e monitorizaram os batimentos cardíacos do neném dentro da barriga. Quando disseram para ela, agora vá, acenda seu cigarro. Então ela vai, é um isqueiro muito elegante, e vai começar a fumar, mas ainda não chegou com o cigarro na boca e os batimentos cardíacos fetais foram lá em cima, como se ele já tivesse recebido a carga chicotada que é a nicotina. Porque para a gente, uma xícara de café, um cigarrinho, é um estimulante. Mas para o neném cujo sistema nervoso está em formação, é um baque. Deus nos acuda, de repente até dói, porque o sistema nervoso não está ainda milenizado, não está ainda completamente formado. E é na gestação que o elo eterno entre mãe e filho se inicia gradativamente, num processo de comunicação biológico e afetivo. A gente já sabe que a vivência, a liberação pela mulher de todos esses hormônios e também pelo bebê, isso é fundamental a nível do vínculo que vai se formar entre mãe e bebê depois do parto, né? O vínculo ele é favorecido pelos hormônios. Então, é como se a natureza desse uma possibilidade real da gente se apaixonar pelo bebê. E, a partir daí, a gente já sabe que a interferência deste momento do parto e de toda a gestação é a longo prazo na vida do indivíduo. Isso vai interferir na questão da sociabilidade, da agressividade ou, como o Adam fala, do desenvolvimento do potencial amoroso do ser humano. É aquela primeira olhada que o neném dá, assim, sabe? E a mãe também que olha para o neném assim, e que se a gente simplesmente não atrapalhar isso, não falar, não mexer, não colocar o neném para mamar de um jeito que a gente acha que é o melhor, respeitar isso como uma coisa realmente muito importante, que tem que ser simplesmente protegida para que aconteça. Eu acho que a nossa sociedade não está preparada para acolher uma gestante. Eu tenho amigos, principalmente um amigo arquiteto, que já fez aqueles planos bonitos com aquarelas de árvores, parques e parques, segundo a cidade, relevos diferentes, que os governos deveriam construir para gestantes. Você imaginou só o fato de saber que se está gestando, poder encontrar muitas outras gestantes de todos os níveis sociais e econômicos e passear por parques, ter lugares para tear, para bordar, para cantar,
Cada um gosta de uma coisa. Um prefere ler, outro prefere ver um filme, outro prefere estar no palco numa peça de teatro, outro prefere assistir. Que tal os nossos recursos artísticos e culturais serem dedicados à gestante? Ah, mas vai custar muito dinheiro. Vai. E deveria custar muito caro, deveria ser muito bem feito, porque depois você economiza tudo o resto. Não precisa mais de educação especial, não precisa mais de psiquiatra, não precisa mais combater a droga, não precisa mais combater a poluição. Porque esse ser humano que vai nascer, por que ele vai poluir? Sendo assim, a gente pode explicar a criminalidade? Com certeza. Existem experiências importantes, tanto no campo da sociologia, em que se verificou, houve um cruzamento de informações entre indivíduos que eram capazes de praticar crime, que não eram psicopatas, mas crimes bárbaros, e que, na verdade, a mãe havia gestado sob estresse. E existem experiências que são epidemiológicas, que pegam cortes imensas, de 4.000 pessoas e mais, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países, em que se percebe o seguinte: se você somar uma situação de gestação sob estresse e mais, você somar um parto sob estresse, você chega a aumentar na população geral coisa de 17%, 18% e até 20% a mais o nível de criminalidade. A criminalidade realmente, digamos, começa no estresse gravídico e pode até começar na concepção sobre uma situação de violência. Geralmente, os profissionais de saúde da área da obstetrícia, mais especificamente os médicos, adquirem uma formação calcada na possibilidade de alguma complicação na hora do parto. E, normalmente, visualizam o parto como um procedimento cirúrgico repleto de intervenções. Hoje, o médico que se forma após 6 anos de faculdade, e principalmente aquele que inserido num programa de residência médica, ou seja, 3 anos após a formação, ele está incluído num cenário de atendimento de gestação de alto risco, que é onde os hospitais universitários atuam. Hospitais universitários, não universitários, mas que têm residência médica. E com isso ele acaba tendo uma visão um pouco desviada da normalidade. Para o médico, sempre um parto pode complicar e então ele está sempre pensando em fazer intervenções. Eu acho que existe uma coisa assim que houve um grande desvirtuamento com a famosa modernidade e, no caso, a industrialização. Eu acho que existe essa questão. E aí o parto, a gravidez, o parto e a possibilidade de acompanhar alguém saudável durante um ato médico perdeu a importância, perdeu o lugar. Então, o currículo dos médicos, a experiência, o desejo dos médicos se concentrou na patologia. E aonde não há patologia, se quase que inventou a patologia. O que está paralelo a isso e que se mistura? É a visão cultural do parto. Porque isso também contaminou a população. Os profissionais que trabalham na casa de parto, eles são profissionais, são enfermeiras obstetrizes, que fizeram a sua formação em enfermagem e fizeram uma pós-graduação, uma especialização em obstetrícia. Então, elas têm toda essa formação sobre a assistência à gestação, ao parto, ao puerpério e ao cuidado do recém-nascido saudáveis. Como que a Federação de Obstetrícia e Ginecologia e também o Conselho de Medicina visualizam a questão do parto humanizado? Na realidade, assim, tentativas têm sido feitas para reverter essa situação. Eu creio que tanto o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, como a Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil, estão preocupadas com esse assunto. Só que mexem em maneiras, ou abordam, ou usam estratégias que não são suficientes. Por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica Brasileira, a FEBRASGO, fizeram campanhas para o parto normal. O próprio Ministério da Saúde também fez uma campanha sobre parto normal. Só que isso não dá continuidade, quer dizer, houve um tempo em que se fez e se parou. O reconhecimento do parto como um processo fisiológico não exclui em nenhum momento a tecnologia. Apenas entende os avanços tecnológicos como meios de proporcionar vida sem interferências desnecessárias. Trata-se de devolver ao parto a capacidade originária da mulher de parir. Isso significa deixar a natureza guiar os procedimentos e métodos de anunciar a vida.
E disso, as nossas velhas conhecidas, as parteiras, entendem. As parteiras tradicionais são aquelas senhoras que atendem ao parto domiciliar na sua comunidade, né? E geralmente elas são encontradas naquelas comunidades de difícil acesso aos serviços de saúde, nas zonas ribeirinhas, nas zonas rurais, nas florestas. São encontradas também entre as populações tradicionais, como as populações quilombolas, indígenas, né? E esse trabalho que o Ministério tem, que se chama Trabalhando com Parteiras Tradicionais, ele vai justamente buscar a articulação com essas parteiras. Como designar o trabalho das parteiras? Midwife is trained to be the main care provider through the whole of perinatal care. So she is the specialist of normal birth, pregnancy and the laying-in period. That's her field. And because she has this training, she knows that a woman can give birth, and which is different of delivering babies. So she makes the woman feel comfortable by a choice of being pregnant and becoming a mom. So midwives don't have patients. Midwives have clients. They guide women through this process. So there's an equality and a bounding between the midwife and the woman. So she is like a professional mom. She guides the woman through this process and leaves her as she is. Qual a importância das parteiras no século XXI? Well, actually, I think there's no difference between the 21st or the first century, because the way midwives work remains the same. They are guiding women and protecting women for technology. If it's a forceps in the 17th century, or if it's ultrasound or cesarean section in the first century, it doesn't matter, because midwives, where they are located, they are with women, and that's all through the world. So the importance of a midwife's work is that she protects women of becoming patients. So if she's not a patient, the baby born is her baby and not a patient either. And that's the protective way midwives work. O lugar onde ter o filho também é um fator determinante num parto bem-sucedido. A tradição da humanidade nos remete ao parto em casa e está associado à privacidade e ao protagonismo da mulher. Mas, em tempos modernos, partos em domicílios e nas casas de parto também podem ser uma realidade. Em tempos modernos, o parto em casa, cada vez mais, ele é uma realidade, né? A gente se surpreende muito, inclusive, com a quantidade de pessoas que têm procurado o parto em casa. E o que eu acho que é muito interessante é que o parto em casa ele está ligado não com uma questão econômica, ele está ligado com uma questão muito mais pessoal. Quem são as mulheres que querem fazer parto em casa? São aquelas mulheres que têm uma ligação com o seu próprio corpo, que têm uma ligação com a natureza e que acreditam que isso é possível, que são capazes. Em geral, também, todas as mulheres que escolhem um parto em casa, elas têm alguma memória, alguma referência da história delas de alguém que teve um parto fácil com menos dor. E aí é como que se elas estivessem, então, buscando esta possibilidade. São pessoas que não têm uma boa aceitação da questão hospitalar, que se sentem muito desconfortáveis. E o que a gente vê no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, atuo com parto em casa, eu posso dizer, é um crescente número de procura das mulheres pelo parto em casa. E nesse caso, como fica o pré-natal? Como ela deve ser preparada para ter o parto em casa? O pré-natal de quem vai ter um parto em casa, ele provavelmente vai ser bastante diferente do pré-natal. Por quê? Porque a gente vai juntar o que a gente chama desse pré-natal mais obstétrico, ouvir o coração, pedir os exames, também com acompanhamento emocional, também com uma preparação da família, do casal, né? Então a gente vai pensar qual é o lugar da casa que seria mais adequado, quem é que vai ficar com a outra criança, quem é que vai estar presente, sempre tentando reservar e propiciar para a mulher um ambiente de maior privacidade, de maior intimidade, para que esse parto possa se desenvolver da maneira mais tranquila possível.